Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Estamos nesse percurso de 40 dias com o Arcanjo Miguel para cura e libertação. E hoje, o terceiro dia, é um dia assim muito especial dentro desse percurso de 40 dias, onde nós vamos fazer a quebra de maldições hereditárias, quebra de maldições familiares. Lembrando que são 40 dias. Existem dias que nós vamos trabalhar curas e libertações profundas, limpezas profundas. Ah, mas é os 40 dias da quaresma, só limpeza, só limpeza, só limpeza? Não. Nós vamos ter aqui também momentos de ativações, momentos muito fortes de prosperidade, abundância, trabalhando outras energias com você também. Mas esses primeiros dias da quaresma, essa primeira etapa da quaresma da Arcanjo Miguel, ela é muito focada nas limpezas. Então, você vai ver que alguns temas vão se repetir em alguns dias. Não digo no sentido do tema, mas assim, a ideia que está por trás e a batalha espiritual que está por trás vão se repetir, porque nós precisamos encontrar essas curas e libertações e nos limparmos de tudo isso. Tivemos algumas pessoas que entraram depois do início, né, da primeira gravação do primeiro dia, que foi na sexta-feira. Sejam todos mais uma vez bem-vindos, né? E se alguém ainda quiser participar da quaresma, pode participar, não há problema, ok? Não é que você vai receber menos energia que os outros porque você entrou um pouco depois, né? Não há problema algum se alguém quiser participar mais uma vez. Claro que quando nós já estivermos ali da metade em diante, né, da quaresma, não faz muito sentido uma pessoa entrar no meio do caminho, né? Mas como ainda nós estamos nos primeiros dias, ainda dá tempo das pessoas que quiserem participar, virem participar desse percurso de 40 dias de muita cura, transformação e libertação. E unidos com a egrégora de Miguel. Um tema muito recorrente nas curas e libertações tanto ligadas aos movimentos espiritualistas, às religiões, às igrejas, muitas vezes, que fazem, né, os grupos de oração, que fazem as missas de libertação, às vezes até outras igrejas, como igrejas evangélicas, que trabalham também a cura e libertação. Um tema muito recorrente em todos esses núcleos, né, frentes diferentes que trabalham com a cura e libertação, é as questões das maldições familiares. Você pode perceber se você já participou de algum grupo religioso, se você já participou às vezes até de um grupo de oração, alguma coisa assim, ou talvez você participe ainda, é muito recorrente o tema de quebras de maldições familiares. Nós temos exemplos muito assim significativos de figuras espirituais, de líderes espirituais assim conhecidos que há muitos e muitos anos trabalham o temas de curas e libertações com quebra de maldições familiares. Mas afinal de contas, o que é uma maldição familiar? Você já sabe, eu não me limito só a trazer aqui você tratamento espiritual. Eu quero trazer conhecimento a você. Então é importante que, quando a gente se depara com um tema como esse, e que é o tema de hoje, do terceiro dia, desse percurso de 40 dias de cura e libertação, né, da Quaresma de Arcanjo Miguel, o que é maldição familiar? Na linguagem espiritual, maldição é uma força de desordem que pesa sobre uma pessoa. Então, todo tipo de desordem, né, num período da sua vida ou numa situação que se repete na sua vida, na sua família, mas vamos pensar em você, tá? Toda situação de desordem na questão espiritual, na linguagem espiritual, isso indica uma maldição, tá? E essas desordens, elas não caem só sobre a pessoa, ela cai também sobre os vínculos e sobre os destinos. Destinos aqui não é aquela visão errônea que as pessoas têm de que na nossa vida tem um destino já pré-determinado, ok? Mas os destinos são muitas vezes até as escolhas que nós fazemos. Tanta desordem, tanta maquinação, tanta coisa negativa que acontece com uma pessoa, que muitas vezes até as suas escolhas ela não consegue fazer
porque ela está tão presa, tão amarrada a situações de desordem na sua vida. E essas desordens, essas maldições, elas geram repetições negativas. Por exemplo, doenças que se repetem numa mesma família. Ou às vezes uma mesma pessoa enfrenta situações da mesma doença em períodos diferentes da sua vida. Ela já tratou aquilo, né, com a medicina, né, com todos os recursos que a ciência oferece, mas em um dado momento da vida aquilo reaparece. Né? Situações muitas vezes ligadas a vícios, temos maldições, temos desordens por trás disso. Situações ligadas à escassez financeira, problemas financeiros, problemas de relacionamento, né? Miséria, violências, uma pessoa que sofre vários tipos de abuso, violências ao longo da vida, rupturas conjugais, problemas na família, problemas nos relacionamentos. Uma pessoa que não consegue manter um relacionamento sempre está passando por divórcios e separações e assim por diante. Mortes precoces na família, né? Eu atendi há pouco tempo atrás uma família, e estou inclusive atendendo ainda essa família, que por 3, 4 gerações seguidas houveram mortes muito precoces, né? E o interessante é que a mesma causa da morte de todas essas pessoas. Né? É isso característico de uma maldição familiar hereditária. Tá? Dentro da espiritualidade cristã e de uma visão espiritualista geral, maldição também está ligado a alianças, palavras e atos e omissões que foram ao longo de várias gerações aquilo se repetindo, certo? E isso vai formando uma maldição familiar, uma maldição hereditária. Nos textos sagrados, inclusive a Bíblia, quando o tema maldição ele vem e ele é expressado em textos do Antigo Testamento, Novo Testamento e assim por diante, ele fala muito de consequências intergeracionais, quanto de responsabilidade de pessoal também. Existem textos clássicos que mencionam certas iniquidades que visitam gerações e gerações, e outros textos que também afirmam que cada um responde pela sua própria escolha. Aquilo que as visões doutrinárias espirituais, e muitas vezes ligadas às religiões, chamam de pecados. Há efeitos que se espalham pelo tecido familiar, mas entenda, ninguém está condenado a repetir esses padrões. Mas como é que eu vou quebrar uma maldição se eu não sei que ela existe e se eu nem sei que tipo de maldição é essa? Ou como que isso se forma dentro da família, né, e dentro dos laços hereditários? Vamos avançar um pouquinho mais o conhecimento sobre o que é em maldições hereditárias, maldições familiares, e vamos entender isso como que funciona dentro das leis sistêmicas, nos entrelaçamentos espirituais, emocionais, culturais, nas questões das nossas hereditariedades, da sua árvore genealógica, tá? Os padrões familiares que se perpetuam, que se repetem, como aprendizagem, lealdade invisível e todas essas leis sistêmicas. E dentro das leis sistêmicas é muito interessante o conhecimento que Bert Hellinger traz quando ele formula, quando ele estuda, quando ele organiza o que hoje é conhecido como constelação familiar ou constelações sistêmicas. Hellinger ele traz um conhecimento muito interessante, e o conhecimento das constelações ele está muito ligado, e dentro da cura e libertação nós podemos usar isso para entender como que se forma essa maldição. E Hellinger ele fala de 3 ordens que precisam existir, que precisam seguir, né, estas ordens dentro dos sistemas das famílias, das hereditariedades,
para que tudo flua de uma forma correta. Quando há um rompimento nesta ordem, os problemas começam. Ele fala sempre da questão do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio entre esses sistemas. Eu não vou explicar a você aqui, eu não vou entrar dentro das constelações familiares, porque não é o objetivo deste vídeo, dessa gravação, deste tratamento que vamos fazer hoje. Mas como este assunto está muito ligado às questões das maldições familiares e como que as maldições acontecem, é interessante você entender. E quando eu falo de pertencimento, o que eu estou falando? Ninguém no núcleo familiar pode ser excluído sem que outros tentem inconscientemente carregar esse seu destino. Veja, esta definição de pertencimento é muito interessante quando a gente traz para o assunto das maldições familiares. E daqui a pouco eu vou fazer o tratamento e nós vamos quebrar aqui várias maldições familiares. E você vai ver quanto muitas vezes de amarras nós carregamos de coisas que não são nossas, de coisas que vêm da nossa ancestralidade que precisam ser rompidas. E isso tudo tem a ver com pertencimento. Porque muitas vezes, quando alguém dentro da cadeia familiar, dentro do sistema familiar, foi excluído por algum motivo, inconscientemente, outras pessoas que vêm, né, carregam este destino. Mas você não sabe disso. Você nem imaginava que isso existia. E por que que você, entre aspas, escolhe ser assim ou fazer assim? Isso está dentro da sua hereditariedade. É um cordão energético que vem de gerações e gerações e que você não precisa nem saber que você fez isso ou pertence a isso para que você carregue esse jugo. Segundo Hellinger, o segundo ponto é a hierarquia. Honrar os que vieram antes, organizar o sistema. E o terceiro ponto é o equilibrar, o dar e receber, que precisa estar correto em tudo isso. Quando essas ordens se rompem por segredos, exclusões, injustiças, sem reparo, por exemplo, dentro de uma família, houve uma injustiça com alguma pessoa, aquela injustiça ela vai de geração após geração. E surgem as lealdades, que puxam alguém para repetir esses fracassos, essas perdas. Seguindo este raciocínio e nesta linguagem, a maldição é a dinâmica não pacificada. Aquilo que não foi resolvido naquela geração, naquela família, naquela hereditariedade, aquilo vira então maldição. E a cura inclui reconhecer que existem essas exclusões e devolver o que não pertence a nós, aos outros. É muito comum dentro das constelações familiares alguns decretos espirituais, como por exemplo, eu vejo sua dor, eu honro o seu destino, né? Devolvo a você o que é seu e tomo de vocês a vida, tal como me veio. Né? Quando a gente está fazendo, por exemplo, assim, quebras ou ativações na área ligada muitas vezes ao pai e à mãe, tá? E as maldições, elas vêm para nós dos dois lados, tanto do lado materno quanto do lado paterno. Um outro assunto que está totalmente ligado à questão das maldições familiares é a ideia de pecado. E você pode ler qualquer texto sagrado de diferentes religiões, às vezes até religiões contrárias entre si, e a ideia do pecado ela existe em todas elas. E a ideia da culpa. É óbvio que por trás do pecado e da culpa existe também uma intenção de dominação. Não vamos aqui abolir esta ideia, porque existe sim, dentro das religiões, das organizações, das instituições, a questão da culpa, do pecado, no sentido de dominação. Quando eu gero uma culpa em você, eu consigo te dominar. Você precisa
prestar alguma honra a mim, algum valor, às vezes até financeiro, para que você possa, né, limpar, digamos assim, essa culpa, esse pecado. Dentro das organizações isso existe, isso é evidente, certo? Mas vamos pensar agora o pecado, a culpa, como responsabilidade. Não vamos pensar aqui tanto em ideias assim de pecados segundo mandamentos específicos ou segundo uma lei específica. Mas vamos olhar a ideia do pecado e da culpa como responsabilidade, ok? E o que é pecado, afinal de contas, se nós formos pensar nesta ótica de responsabilidade? A minha aliança de amor com Deus. Então, vamos tirar a palavra pecado do caminho e vamos tirar a palavra culpa e vamos pensar nelas agora como responsabilidade. Tudo aquilo que minha responsabilidade, minha escolha, meu ato, que quebra, rompe a minha aliança de amor com Deus, isto então torna-se para mim também um peso. E este peso vira uma maldição. Se nós olharmos por esse aspecto, e a teologia do pecado, da culpa, ela tem aqui uma infinidade de reflexões que nós podemos fazer em cima dela. Mas quando nós entendemos o pecado e a culpa como responsabilidade e não como pesos, como coisas que me definem ou como coisas que eu tenho que levar para o resto da minha vida, a história muda. Ou seja, se eu reconheço que eu tenho aquele, entre aspas, pecado, culpa, ou melhor, responsabilidade, eu posso mudar isso. Então isso não se torna uma maldição para mim, mas se torna uma bênção. Você está entendendo a profundidade desse tema? E a profundidade do tratamento que você está participando de 40 dias? E o tema de hoje, maldição familiar, como isso evoca? E como isso vem trazer a você libertação? Porque não basta só você saber o que é maldição, ou você entender como essa maldição ela veio se repetindo na sua família. Por exemplo, uma família que tem maldição familiar, maldição familiar de doença, por exemplo. Né? Aquela doença ela acompanha gerações, gerações e gerações. Tá? Eu atendi há cerca de um ano atrás, mais ou menos, uma pessoa que, por 6 gerações, câncer na família. Por 6 gerações. E a pessoa que estava se tratando comigo já tinha tido 2 vezes câncer. Você entende que isso tem que ser tratado com o médico, tem que ser tratado com a ciência, mas também tem que ser resolvido no espiritual e no energético, senão aquilo ali vai continuar se repetindo. Então, e trazendo agora a ideia da responsabilidade, os nossos pecados pessoais, as nossas escolhas negativas que ferem o amor e que ferem a nossa aliança com Deus. Isto, muitas vezes, se torna, assim, maldição para mim e se repete como maldição hereditária. No Antigo Testamento, por exemplo, os textos sagrados da Bíblia, isso em outras culturas espirituais a gente encontra também, existe um pecado que é um pecado assim muito pesado, que é o pecado da idolatria, por exemplo. E o que é idolatria? É quando você coloca algo acima de Deus, né? Ou você substitui Deus por algo, né? E faça a seguinte reflexão, tá? E eu acho que esse exemplo vai te ajudar muito a você entender as tuas responsabilidades e o romper essa aliança de amor com Deus. Quando você acorda de manhã, qual que é a primeira coisa que você faz? Agradecer que você está vivo? Erguer uma prece a Deus? Às vezes, um sinal da cruz, talvez. Tem muitas pessoas que têm esse costume, ou tinham pelo menos, né? Ou recitar um versículo, recitar uma frase, né? Recitar algum decreto espiritual? Ou a primeira coisa que você faz é pegar o seu celular? Tudo bem se você pegar o seu celular para desligar o despertador, mas deixá-lo ali e elevar o seu pensamento. Quer ver? Vou te dar esse exemplo para você. Trate Deus igual a como você trata o seu celular.
Pense nisso. Se você tratasse Deus igual como você trata o seu celular, como que seria a sua vida hoje? Você já pensou nisso? Eu uso muito o celular, porque eu trabalho com a maioria das pessoas que eu atendo são à distância. A maioria das pessoas que eu atendo são à distância. Então eu uso muito o celular. E eu fico com o celular muito tempo do meu dia. Mas uma coisa é usá-lo para trabalho, outra coisa é usá-lo como adoração. Né? E substituir Deus por um aparelho eletrônico. Pense nisso. Será que você não está criando uma nova maldição para você e para a sua ancestralidade? Parece engraçado esse tema, né? Mas é assim que as maldições acontecem. Pecados que ficam se repetindo, responsabilidades que ficam se repetindo. Às vezes eu trato as pessoas e daí uma pessoa que já faz às vezes tratamento assim há bastante tempo, ou às vezes até já tem conhecimento espiritual, fica repetindo os mesmos problemas, as mesmas questões da sua vida. E essa pessoa não entende por que que isso se repete, por que que isso não se resolve. O problema não está no mundo espiritual, está nela mesma, que continua fazendo as mesmas escolhas que ferem essa aliança de amor com Deus. Existem também situações de responsabilidade que são estruturais e que viram as maldições familiares hereditárias, padrões de injustiça, violência, corrupção. Isso tudo gera pecados estruturais, responsabilidades estruturais. Heranças feridas, histórias familiares com traumas, violências, ocultismo, juramentos, votos destrutivos, tudo isso gera aquela é, rompimento da aliança com Deus, da aliança com o Todo-Poderoso. Então, pessoal, esse assunto maldição, ele é uma coisa assim que vai muito a fundo. Eu estou aqui fazendo uma reflexão muito breve com todos vocês, para que vocês possam entender um pouco, começar a entender sobre esse tema, né? E ele é muito pertinente na cura e libertação. E existe uma estrutura para que você possa curar essas maldições familiares. Hoje nós vamos fazer a primeira parte dela, que é o quebrar essas maldições familiares. Se você também não tomar uma atitude de mudança com você, você pode criar novas maldições na sua vida e para a sua ancestralidade, ou recuperar talvez maldições novamente, porque isso é uma verdade espiritual que eu tenho que te dizer. As maldições familiares, elas são rompidas e hoje nesse tratamento nós vamos romper muitas maldições familiares. Mas se você der poder novamente à maldição, você abre uma coisa chamada legalidade para que o mal possa novamente agir na sua vida. E o que é legalidade? É exatamente você ir lá atrás no seu passado e dar poder de volta àquele problema, àquela situação, àquela questão que se repetiu por anos e anos e anos na sua família e na sua vida, em vez de você dar poder a Deus. Miguel nos lembra todos os dias, e vocês vão cansar de me ouvir falar nisso. Quem como Deus? O nome Miguel significa quem como Deus. E Miguel vem nos ensinar quem como Deus, quem como Deus, e por que que você continua voltando no seu passado e dando poder àquele problema que ficou lá atrás. Por que que você continua voltando no seu passado e dando poder àquele problema, àquele pensamento negativo? Você está dando legalidade para que o mal possa continuar agindo na sua vida. E aquela maldição que estava quebrada, você vai lá e pega ela de volta para você. Por isso que eu gosto de trazer entendimento, não só tratamento. Para que você possa se dar conta de que você está voltando lá no passado e pegando essa maldição de volta. Se você optou por escolha sua, por responsabilidade sua, voltar lá atrás e buscar aquele pecado, lava as mãos. Porque foi uma opção tua, voltar lá atrás e pegar aquela maldição. Quando você substitui e rompe essa aliança com ele.
Então, saia desse tratamento de hoje com uma decisão. Isso aqui ficou para trás, eu não vou mais lá atrás buscar isso. Ah, mas e como é que isso funciona na nossa mente se amanhã de manhã eu acordo, os boletos estão lá para pagar e eu não tenho dinheiro? Maldição de escassez. Atitudes, mudança de pensamento. Eu não tenho esse dinheiro para pagar essa situação aqui que está batendo na minha porta e que está me trazendo dor. Que atitudes que eu tenho que ter hoje para mudar essa realidade? E quem como Deus para me ajudar a ter novas atitudes? Está entendendo que romper a maldição para aquele fluxo negativo na sua vida e abre portas para que você possa encontrar a graça e a bênção. E a graça e a bênção na nossa vida trabalham através também das nossas atitudes. Se você está com um problema financeiro, se você tem alguma situação que se repete de escassez financeira, por exemplo, amanhã de manhã você vai acordar, as maldições foram quebradas. Agora, se você vai continuar pensando que você não tem dinheiro, o que você fez? Tudo isso que nós vamos agora decretar, quebrar aqui, você jogou no lixo e voltou lá atrás e pegou a maldição de escassez. Agora, se amanhã de manhã você acordar e com o problema batendo na sua porta, com a falta de dinheiro ainda ali, porque esse tratamento aqui não vai fazer com que entre um depósito, sei lá, da onde na sua conta. Se você não trabalhar, se você não tomar atitude, se você não fizer isso, não vai acontecer. Agora, diante disso, você tem duas atitudes: voltar no passado e buscar novamente uma opção para você, ou amanhã ter novas atitudes. E a primeira coisa que você fizer amanhã no seu dia é dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sou próspero. Eu sou rico. Isso tem até um pouco a ver com programação neurolinguística. Não vou entrar nesse tema agora, mas para você ver como todos esses conhecimentos atrelados te dão uma mudança de mente. E quando você muda a sua mente, você começa a ter novas realidades na sua vida acontecendo. Agora você também pode amanhã de manhã acordar e em poucos segundos recuperar aquela maldição que nós quebramos hoje. Então, cuidado com as atitudes que você vai ter daqui para frente. E depois não saia dizendo que o tratamento não deu certo. Sabe, pessoal, existem pessoas que a vida não muda. Sabe por quê? Porque elas querem continuar sofrendo. E não entendem que tem que mudar aqui, ó. Tem que mudar as atitudes na sua vida. Então você vai continuar sofrendo. Eu espero que as suas escolhas, eu espero que depois de um tratamento poderoso como esse que nós vamos fazer agora, você tenha escolhas diferentes, mudança mental, e em vez de você pensar primeiro no negativo, quem como Deus? Eu estou dando mais poder para o mal, em vez de eu dar poder para Deus? Mude e cure e transforme a sua vida. Isso depende de você também. Vamos iniciar agora o tratamento. Vamos iniciar agora todos esses decretos espirituais, todas essas quebras que nós vamos ver. E vá já mudando a sua mente e colocando novos padrões de pensamento aí. Para que amanhã de manhã, segunda-feira, você vai para o seu trabalho, você vai para o seu negócio, você vai buscar um emprego se você está buscando um emprego, mas vá com atitude positivas e de mudanças. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sei que Deus vai agir. Eu sei que isso vai se transformar. É muito diferente de você acordar amanhã de manhã, pegar os seus celulares, esquecer que Deus existe, porque muitas vezes nós fazemos isso, e rompemos essa aliança de amor com Ele, e pensar primeiro no problema. Tudo o que nós fizemos aqui você joga no lixo. A escolha está nas tuas mãos. Pessoal, peço que você se conecte agora com a energia, peço que você eleve seu pensamento. Se você quiser se colocar numa posição, se deitar, ou ficar até mesmo sentado, mas uma posição que você fique confortável. Eu sempre gosto e sugiro para as pessoas que você também acompanhe os vídeos, as gravações com fone de ouvido. Por quê? Porque o fone de ouvido,
ele, claro, coloque num volume que não vá, né, é, prejudicar a sua audição, mas o fone de ouvido ele deixa com que o som fique mais ali para você, que você não fique assim, tendo influências do ambiente, tá? Mas óbvio, se você não tem fone de ouvido, não se preocupe com isso. Coloque o volume, se concentre, né? Que a energia vai chegar do mesmo jeito. E tome atitudes de mudança. Tome as atitudes de mudança. Você pode amanhã de manhã acordar e continuar sofrendo se você quiser. A escolha é tua. Ou você pode amanhã acordar e ter uma outra atitude frente aos problemas que acontecem. Porque um tratamento como esse não resolve os teus problemas. Você tem que entender que um tratamento de cura e libertação te cura e liberta no espiritual e no energético. Mas para você manifestar as coisas na sua vida, é atitudes tuas que você tem que mudar. Não adianta você achar que esse tratamento aqui é mágico, né? E você também não adianta achar que só eu vou fazer alguma coisa por você. Não. Se tudo aquilo que é colocado lá no grupo como sugestão, se você não está fazendo nada daquilo, sinto muito. Nos 40 dias, você vai chegar no final dos 40 dias, a tua vida vai estar igual. Agora, por que que em frente a um tratamento como esse, tem pessoas que mudam a sua vida e tem pessoas que não mudam? Atitude. Pessoal, aqueles temas que eu coloco lá no grupo e que você tem todos eles já na apostila lá fixada nas mensagens do grupo, você não leva mais de 10 minutos, no máximo 15 minutos para você fazer aquilo. E tem gente que nem esses 10, 15 minutos faz. E daí você quer mudar a sua vida? Como? Pode vir Deus aqui na Terra e não vai resolver a sua vida. Por quê? Porque você não tem as atitudes de mudança. Eu já contei para vocês essa história, mas bem rapidinho. Quando Bartimeu, nós não sabemos o nome dele. Não acho que Bartimeu é o nome do cego, tá? Bartimeu significa bar, que é um prefixo, né? Dentro das línguas antigas do hebraico, significa filho de Timeu. Então, quando o filho de Timeu, que era cego, ouve falar que Jesus está passando, o que que ele faz? Ele tem uma atitude. O cara não está enxergando Jesus passando, mas ele está escutando o burburinho. Estou falando que Jesus está passando, então eu vou gritar aqui e ele vai me ouvir. Ele começa a gritar, começa, né, a fazer lá o escarcéu dele. Inclusive o texto fala que as pessoas até falando para ele ficar quieto porque ele estava atrapalhando. E Jesus ficou incomodado com aquilo. E pede para que chamem, né, o filho de Timeu, que estava ali. E Jesus pergunta. Essa pergunta de Jesus ela é muito interessante. O que que você quer que eu faça por você? O Jesus está vendo que o cara é cego. Mas por que que Jesus pergunta para Timeu o que que ele quer que faça? Porque Jesus não vai fazer na vida de ninguém de nós. Deus, a espiritualidade, não vai fazer na vida de ninguém de nós o que a gente não permitir que seja feito. Então, tenha novas atitudes. Você vai passar agora aqui por uma série de decretos espirituais. Talvez você vai se dar conta que você tem maldições na tua vida que você nem imaginou que você tinha. Agora, como é que é a tua atitude de frente a tudo isso? Você vai continuar todos os dias voltando lá no seu passado e buscando aquela maldição de volta? Ou de hoje em diante você vai ter atitudes de mudança? Atitudes de mudança. Se concentre, se você quiser fechar os teus olhos, pode fechar, se você quiser acompanhar de olhos abertos também não tem problema, mas se concentre em tudo isso que nós vamos estar fazendo aqui e todas as energias que vão estar chegando para você agora. Onde você está agora, eu traço um círculo de proteção da terra, do ar, da água e do fogo, e dentro desse círculo você está protegido, você está protegida. Grande eu sou, eterno e verdadeiro Deus, Mestre Jesus, Arcanjo Miguel e toda a egrégora de luz que acompanha esse tratamento, eu agora quero ligar a esse tratamento a Rosilei, a Muyara, a Clediane, a Mariana, o Fabrício, a Sabrina, a Roseli, o Antônio, a Karina, a Yasmin, a Kátia, o Eduardo, a Rochelle, a Sheila, o João,
a Vera, a Juliana, o Cláudio, a Lúcia, a Karina, a Lenira, a Marina, o Diego, a Leda, o Mário, a Fátima, a Liz, o Luiz, a Mariana, o Vitor, o Henrique, a Flávia, a Águida, a Cleusa, o Jaci, a Samanta, Cauane, Cauã, Manuel, o Juscelino, a Terezinha, o Leandro, a Thaís, o Bruno, o Matheus, a Ana Paula, a Maria, a Janaína, o Bernardo, o Daltro, a Cláudia, o Lucas, a Vânia, a Mariane, a Salete, a Isolete, a Letícia, a Maria, o Paulo Sérgio, a Elisângela, o Nelson, a Karine, o Alan, o Moacir, a Priscila, o Lucas, o Pedro, o João Lucas, a Patrícia, a Elisandra, o Rafael, a Manuela, o César, o Luciano, a Maria, a Nádia, o Anderson, o Caio, o João Luiz, a Maria, a Letícia, o Eric, a Maria, outra Maria também, o Marcos, a Gabriela, o João Gabriel, a Cláudia, o João Luiz, a Luciane, o Hilário, a Nilva, a Odila, a Eduarda, a Patrícia, a Maria, o Tiago e a Thaís. Deus eterno e todo-poderoso, tu conhece cada uma dessas pessoas que foram aqui nomeadas. Foram nomeados apenas os primeiros nomes durante a gravação, mas quando eu fiz a abertura do campo energético espiritual, eu nomeei todos os nomes com as datas de nascimentos e assim por diante. Na gravação, por uma questão ética, por uma questão, né, assim, de respeito a todos, eu apenas nomeio o primeiro nome, mas a espiritualidade conhece cada um de vocês e também na abertura do campo espiritual, eu, é, eu ligo cada um de vocês aqui no tratamento com os nomes completos e as datas de nascimento. Me permita, grande eu sou, eterno e verdadeiro Deus, me conectar com as energias de cada uma dessas pessoas, psicomental, energético e espiritual. Ativar clientes, ativar clientes, ativar clientes. Eu sou ativar clientes, eu sou ativar clientes, eu sou ativar clientes. Ativar clientes, ativar clientes, ativar clientes. Está feito, está feito, está feito. Se há alguma obsessão espiritual, se há algum espírito em sofrimento, se há ainda alguma simbiose espiritual no campo energético espiritual de cada uma dessas pessoas, se há ainda alguma entidade negativa, algum mago negro, algum egum, quiumbas, quinzilas, daimons, demônios, servos astrais, entidades astrais negativas, pelo poder do sangue, pelo poder do sangue, pela espada de Arcanjo Miguel e pelo poder do verdadeiro eterno Deus, eu dou ordem que todos os obsessores, sofredores, entidades negativas saiam agora. Ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria. Eu sou ativar a apometria, eu sou ativar a apometria, eu sou ativar a apometria. Ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria. Está feito, está feito, está feito. Quero cortar agora magias, feitiços, encantamentos, conjurações negativas, bruxaria, feitiçaria, energias de Udo, Vudo, energias de Salga. Eu quero também agora cortar aqui todo o decreto kármico, toda maldição, todo karma, todo voto, todo pacto negativo, tudo aquilo que não pertence mais a você, tudo aquilo que não é divino na sua vida está cortado, está quebrado, está sendo retirado e limpo agora. Quero também retirar do seu campo energético espiritual chips, implantes, ovoides, bichos, larvas, miasmas, vampirismo, parasitismo, aparelhos parasitas, inveja, mal-olhado e todo tipo de má energia se transmuta agora em positiva. E eu recebo, e também cada uma dessas pessoas recebe agora uma limpeza profunda e uma libertação completa. Ativar limpeza profunda e libertação completa. Ativar limpeza profunda e libertação completa. Ativar limpeza profunda e libertação completa. Eu sou ativar limpeza profunda, libertação completa. Eu sou ativar limpeza profunda, libertação completa. Eu sou ativar limpeza profunda, libertação completa. Está feito, está feito, está feito.
Eu quero que você eleve o seu pensamento agora também e pense no ambiente da sua casa, no ambiente do seu trabalho, no seu negócio próprio, os ambientes que estão ligados a você. E vamos também agora pedir que a espiritualidade faça uma varredura e limpe o seu ambiente, limpe a sua casa, limpe o seu trabalho, limpe o seu negócio. Limpe todos os ambientes que estão ligados a você, direta ou indiretamente, e que causam, né, e trazem muitas vezes energia negativa até você. Ativar a limpeza profunda de ambiente, ativar a limpeza profunda de ambiente, ativar a limpeza profunda de ambiente. Eu sou ativar a limpeza profunda de ambiente, eu sou ativar a limpeza profunda de ambiente, eu sou ativar a limpeza profunda de ambiente. Ativar limpeza profunda de ambiente, ativar limpeza profunda de ambiente, ativar limpeza profunda de ambiente. Está feito, está feito, está feito. E mais uma vez eu quero repetir o comando da limpeza profunda. Se ainda há algo negativo na sua vida, e que Miguel venha com a sua espada. Para quem tem a espada de Arcanjo Miguel, se você quiser, você pode, durante os tratamentos, tanto as gravações dos tratamentos, ou quando você está fazendo o seu momento em casa, né, das atividades propostas da quaresma, você pode sempre segurar a espada junto com você. Para aquelas pessoas que não têm a espada, você pode também mentalizar a espada de Arcanjo Miguel. Então, agora, pelo poder da espada de Arcanjo Miguel, que todo tipo de magia negativa, decretos negativos, maldições, que toda obsessão, espírito em sofrimento, simbiose, que toda entidade negativa, magos negros, eguns, quiumbas, quinzilas, servos astrais, entidades astrais, demônios, todo e qualquer tipo de energia negativa que esteja no seu campo, que agora, pelo poder da espada que está sendo cortado, quebrado, dissolvido isso em você. Então eu quero mais uma vez ativar a espada de Arcanjo Miguel, cortando, limpando, quebrando tudo aquilo que é negativo, e mais uma vez repetir o comando da limpeza profunda, para que você receba uma limpeza profunda. Temos pessoas que entraram no tratamento depois da gravação do primeiro dia, então a todas as pessoas essa limpeza profunda chega hoje. Ativar espada de Arcanjo Miguel, ativar espada de Arcanjo Miguel, ativar espada de Arcanjo Miguel. Eu sou ativar a espada de Arcanjo Miguel, eu sou ativar a espada de Arcanjo Miguel, eu sou ativar a espada de Arcanjo Miguel. Ativar a espada de Arcanjo Miguel, ativar a espada de Arcanjo Miguel, ativar a espada de Arcanjo Miguel. Está feito, está feito, está feito. E mais uma vez você recebe agora uma limpeza profunda. Ativar a limpeza profunda, ativar a limpeza profunda, ativar a limpeza profunda. Eu sou ativar a limpeza profunda, eu sou ativar a limpeza profunda, eu sou ativar a limpeza profunda. Ativar a limpeza profunda, ativar a limpeza profunda, ativar a limpeza profunda. Está feito, está feito, está feito. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. E agora também pedindo mais uma vez que Arcanjo Miguel venha com o seu poder. Venha com o seu poder. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, protegei-nos com vosso escudo contra as maldades e ciladas do demônio. Subjugue o Deus instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Essas orações de exorcismo, nós fizemos na primeira gravação do tratamento do primeiro dia, nós fizemos orações profundas de libertação e de exorcismos profundos. E essas orações breves são orações que você mesmo pode repetir todos os dias, para que você receba a proteção de Miguel e você receba também a proteção espiritual, para que tudo que é mal na sua vida, que possa estar querendo te atacar, saia. Eu convido você agora a fechar os teus olhos e agora nós vamos começar os decretos e as quebras das maldições. Eu peço que você preste bastante atenção. Eu vou pedir que você feche agora os teus olhos e
Vou colocar aqui também uma frequência que vai nos ajudar a nós podemos nos conectar com essa energia. Feche os teus olhos, inicie um processo de respiração, respirando pelo nariz, segurando um pouquinho o ar, soltando lentamente o ar pela boca. Respire pelo nariz, segure um pouco o ar e vai soltando ele lentamente pela boca. Mais uma vez, respire pelo nariz, segure um pouco o ar e vai soltando lentamente o ar pela boca. Respire pelo nariz em 1, segure o ar em 2 e vai soltando pela boca em 3. Mais uma vez, respire pelo nariz em 1, segure o ar em 2 e vai soltando pela boca em 3. Respire pelo nariz em 1, segure o ar em 2 e vai soltando pela boca em 3. Eu peço agora que você se conecte com a espiritualidade, conforme o seu entendimento, conforme aquilo que você entende do ser divino, da espiritualidade. Vá chamando as suas forças espirituais também para acompanhar esse atendimento. Senhor Deus Todo-Poderoso, pelo precioso sangue do Cristo, pelo poder do Espírito Santo, pela espada flamejante de Arcanjo Miguel, pela intercessão da Virgem, nós nos colocamos, todos nós que estamos ligados a esse tratamento, nos colocamos diante de Ti para pedir, para clamar por cura, libertação, renúncia de tudo o que não nos serve mais. Eu renuncio a toda negatividade herdada e me sinto livre para viver a prosperidade, a felicidade, a paz, a harmonia, a saúde, a abundância que o Criador criou para mim. E à medida que eu vou fazendo esses decretos, você pode ir afirmando. Você também vai dizendo para você que você quer que isso aconteça. Vá colocando poder naquilo que está sendo determinado, decretado. A sua atitude também é importante, não é só eu falar os decretos. Afirme você também que você quer que isso aconteça. Renuncio a quaisquer expectativas relativas à minha evolução, progresso espiritual. Anulo todos os acordos feitos com a minha mãe, com o meu pai. Anulo acordos feitos com filhos, enteados, marido, mulher, ex-mulher, ex-marido, ou quaisquer outras pessoas que me possam reter na terceira dimensão. Renuncio a todos os conceitos inválidos sobre o meu valor, a minha percepção do amor, da alegria, da paz, da segurança, da harmonia, da abundância, da criatividade, da vitalidade, da saúde, do bem-estar.
Renuncio à necessidade de querer salvar o mundo, salvar as pessoas, salvar os outros. Eu já disse a você outras vezes aqui nesse tratamento mesmo que você tenha pedido o tratamento para outras pessoas, se preocupe primeiro em curar e se libertar. Você já fez o que você podia fazer pelo outro, que é colocar o nome dele aqui no tratamento. Agora se concentre em você. Liberto-me de todos os preconceitos, memórias celulares quanto ao meu corpo físico. Reivindico o meu direito à beleza, à vitalidade, bem-estar, saúde. Renuncio a qualquer expectativa quanto à minha criatividade, o meu trabalho. Renuncio a quaisquer condições da terceira dimensão, instituições que possam me reter, que possam me travar, que possam me bloquear. Liberto-me de todos os resíduos e dívidas kármicas. Liberto-me de todas as concepções falsas sobre a minha capacidade. Renuncio a qualquer juízo, ideia preconcebida, expectativas relativamente a outras pessoas. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, venho diante do seu trono, unido e lavado pelo sangue. E eu clamo nesse momento por libertação profunda das maldições que atravessam gerações, de karmas espirituais, de votos, pactos que escravizaram a mim e a minha família, minha hereditariedade. Que a tua luz penetre no mais profundo da árvore genealógica, até a quarta, sétima, milésima geração, e desfaça toda obra das trevas. Com fé e eu decreto que toda maldição hereditária, todo julgo de trevas, toda doença familiar, toda prisão espiritual sejam agora quebradas, dissolvidas e lançadas aos pés da cruz do Cristo. Em nome e pelo poder do sangue, eu renuncio e quebro toda maldição hereditária de envolvimento com feitiçaria, bruxaria, magia negra, adivinhações, cartomancia, negromancia, pactos de sangue realizados por ancestrais, em seitas, sociedades secretas, ocultismo, invocação de mortos, maldições ligadas a espíritos invocados, rituais ligados a religiões negativas, satanismo, sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, maldições ligadas a perseguições religiosas, pactos ocultos, votos feitos a falsos deuses, a entidades negativas, maldições de idolatria, maldições ligadas a símbolos ocultos, objetos carregados e consagrados a espíritos das trevas,
maldições de perseguição espiritual que passaram de geração em geração. Eu renuncio e quebro toda a influência de magia, feitiçaria, ocultismo que entrou na minha linhagem. Pelo poder do sangue, está quebrado agora. Arcanjo Miguel expulsa agora toda a entidade enganadora, todo espírito imundo, toda energia espiritual que oprime a minha família. Eu renuncio e quebro votos de pobreza, não consagrados a Deus, mas feitos em contextos de seitas ou ordens ocultas. Votos de silêncio que impediram a manifestação da verdade nas gerações. Quantas pessoas carregam votos de silêncio? Você não consegue muitas vezes se soltar daquele relacionamento abusivo por votos de silêncio. Votos de celibato forçado que geram esterilidade, infertilidade, divisões familiares. Pactos de sangue, contratos espirituais, assinaturas feitas em altares demoníacos. Pactos de vingança, de submissão, de escravidão espiritual. Diante dos céus e pelo poder do sangue, todos esses pactos e votos feitos por meus antepassados e até mesmo por mim mesmo. Às vezes você pode até ter feito algum voto, algum pacto, alguma oração que você fez, até por ignorância, sem saber o que você estava fazendo. Tudo isso agora está sendo quebrado, anulado, dissolvido. Eu renuncio e quebro maldições de câncer, tumores, doenças autoimunes, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas hereditárias, maldições de infertilidade, abortos repetidos, esterilidade, maldições de transtornos mentais, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, ansiedade, pânico, autismo espiritualizado como peso geracional, maldições de vícios, alcoolismo, drogas, compulsões alimentares, jogos, prostituição, maldições de enfermidades espirituais ligadas à inveja, mal olhado, pragas lançadas. Toda doença hereditária agora arrancada pela raiz. E que o Espírito Santo renove o nosso DNA espiritual e o nosso DNA físico. Eu renuncio e quebro maldições de rejeição, abandono, divórcios repetidos, traições, adultério, maldições de ódio, violência doméstica, abusos sexuais, incesto, maldições de guerras familiares, divisões, heranças destruídas por contendas, maldições de infidelidade espiritual, pactos de sangue em relacionamentos. Limpa a minha família de toda repetição de rejeição, abusos, destruição de lares. Declaro bênçãos de amor, fidelidade e restauração. Eu renuncio e quebro maldições ligadas a espírito de Jezabel, dominação, manipulação, destruição familiar. Renuncio e quebro maldições de Baal,
idolatria, sacrifícios, destruição de prosperidade. Eu renuncio e quebro maldições de Asmodeus. Asmodeus é o demônio que destrói as famílias. E nós vamos estar agora quebrando a ação deste ser espiritual, desse demônio na vida sua e das famílias. Eu renuncio e quebro maldições de Asmodeus, luxúria, adultério, destruição de casamentos, destruições familiares, abusos na família, narcisismo nas famílias, narcisismo nos relacionamentos. Eu renuncio e quebro maldições de Leviatã, orgulho, soberba, divisões espirituais. Eu renuncio e quebro maldições de Mamon, pobreza, ambição desordenada, ruína financeira. Quanta gente faz pacto com Mamon sem ter a menor ideia do que está fazendo? Orações que a gente vê na internet a essa entidade. E pode ser até que ele te ajude no primeiro momento, mas depois ele te destrói, porque é um demônio. Não faça isso com você. E hoje nós renunciamos e quebramos as maldições de Mamon, as falsas maldições de prosperidade. Eu renuncio e quebro as maldições de Lilith, espírito de esterilidade, abandono, destruição de gerações. Eu renuncio e quebro a qualquer demônio ou entidade que eu possa ter sido oferecido ou que alguém da minha família ou da minha hereditariedade ofereceu toda a família. Quantas famílias, quantas crianças, quantas famílias inteiras são oferecidas a entidades. E hoje nós renunciamos e quebramos este tipo de ligação, esse tipo de maldição na sua vida. Pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue, todo espírito imundo que acompanha a minha linhagem é expulso agora. São Miguel Arcanjo, defendei-nos da batalha, expulsai todos os espíritos das trevas, selai a minha família. Olha quantas maldições nós nomeamos aqui. Tem mais de 100 tipos de maldição, situações que estavam prendendo você. Às vezes você acha que você está com um problema e você nem imagina que aquele problema traz uma maldição na sua vida, na sua ancestralidade. E essas maldições foram agora quebradas. Mas não se esqueça aquilo que eu disse. Tua atitude. Não adianta nós quebrarmos isso agora e você voltar no seu passado e dar legalidade para que esses espíritos de trevas possam agir de volta, para que essas maldições possam agir de volta. Então, de hoje em diante, tenha posturas novas, mudanças de vida. Senhor, eu me coloco agora diante da minha árvore genealógica. Visita os meus antepassados, cura as feridas deles, liberta-os de toda a culpa, de toda a maldição e derrama o teu sangue sobre cada geração. Que a luz envolva todas as almas e traga paz às nossas raízes. Senhor, agora eu consagro todas as gerações futuras da minha família. Que nenhum pacto demoníaco, nenhuma maldição, nenhum voto oculto tenha poder sobre mim e meus descendentes. Que sejam homens e mulheres de fé, que caminhem na luz e cheios do Espírito de Deus, o Espírito verdadeiro, que traz vida e vida em abundância. Aproveite esse momento agora
E independente das maldições e das todas as invocações que foram aqui feitas, apresente mais uma vez a espiritualidade, a situação que você está enfrentando e que você precisa de ajuda da espiritualidade. Seja uma situação de maldição, seja um vício, seja um problema que você não consegue resolver. Aproveite esse momento agora e apresente as tuas intenções. E mais uma vez eu entrego a espiritualidade, eu entrego a Miguel todas as intenções que foram colocadas nos formulários deste tratamento, as minhas intenções pessoais e particulares, as intenções de cada uma dessas pessoas que estão agora se conectando a essa energia através dessa gravação desse tratamento. Permaneça alguns momentos com a espiritualidade, não desperdice esse momento que é tão importante. Entregue o seu problema. Entregue aquela situação que você quer que se resolva. Você que pediu também o tratamento por outras pessoas, coloque agora a intenção também que você quer que aconteça na vida dessa outra pessoa que você pediu esse atendimento de 40 dias por ela. Permaneça alguns momentos com a espiritualidade, não desperdice esse momento. Eu vou daqui te ajudar com energias para que tudo isso aconteça, tudo isso se manifeste, tudo isso se resolva. Todos os dias eu leio diante de Miguel, nos meus momentos de oração também, os pedidos que foram lá colocados. Todos os dias eu apresento cada um de vocês que estão participando desses 40 dias. Mas agora que é o momento oportuno, coloque nas mãos de Deus aquela situação que você precisa que Ele venha com seu poder para resolver. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega essa situação que você está passando. Nós quebramos aqui várias maldições, todas as maldições hereditárias foram quebradas. Toda a ação de demoníaca, a ação de espíritos negativos foram quebradas agora. Inclusive nós nomeamos aqui vários espíritos e entidades que não têm mais legalidade alguma para agir na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Permaneça alguns momentos com a espiritualidade. Enquanto você vai entregando as situações, a espiritualidade, em nome do grande eu sou, do eterno Deus, do Todo-Poderoso, pelo poder do sangue, pela espada de Arcanjo Miguel, ativo agora a minha nova realidade. E esta nova realidade é ativada na vida de cada um de vocês que estão participando desses 40 dias. Tudo aquilo que foi quebrado, dissolvido e purificado nas linhagens do meu sangue,
na minha alma e no meu espírito. Abre espaço para abundância, prosperidade, graça divina fluírem sem impedimentos. Eu decreto que toda sombra foi transformada em luz. Todo peso foi submetido por leveza. Toda maldição foi convertida em bênção. Ativo em mim e em toda a minha descendência o fluxo contínuo de saúde, sabedoria, prosperidade, abundância, amor verdadeiro, proteção divina, equilíbrio emocional e crescimento espiritual. Eu chamo para a minha vida agora oportunidades alinhadas com o meu propósito, relacionamentos que edificam, recursos materiais e espirituais em plena expansão, criatividade para manifestar o novo, coragem para assumir minha missão, disciplina para prosperar, fé para vencer todos os desafios. Tudo o que antes estava bloqueado se abre. Tudo o que antes estava aprisionado é liberto. Tudo o que antes parecia impossível agora se torna possível diante do poder divino que age em mim. Eu sou abençoado, próspero, resgatado, perdoado, saudável, completo, talentoso, criativo, confiante, seguro, disciplinado, focado, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre, determinado, capacitado, ungido, aceito e aprovado. Não sou só mais um. Não sou medíocre. Sou um filho do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Eu sou tudo o que fui criado para ser. Está feito, está feito, está feito. Tantas situações foram agora quebradas. Tantas situações foram agora resolvidas no espiritual e no energético. E nesse momento você recebe uma nova unção de Deus. Um novo espírito dentro de você. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de
ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba esse Espírito, o Espírito de Deus dentro de você. Receba esta cura, a libertação que você precisa hoje e uma transformação completa na sua vida. Receba toda a cura, toda a libertação que você precisa hoje. Um tratamento de quebra de maldições, ele é um tratamento muito forte. Ele é um tratamento que ele traz a nós assim uma nova visão, uma nova realidade. Dentro de nós vem um espírito novo. E eu espero que você esteja sentindo toda essa energia fluindo, porque é verdadeiro transformador tudo isso que está acontecendo. E nós estamos só no 3º dia dessa quaresma de Arcanjo Miguel, desses 40 dias de cura e libertação. Eu vou pedir que você pegue o óleo, o sal e a água. E se você ainda não separou um pouco de óleo, um pouco de sal, um pouco de água, pausa esse vídeo, vai lá na tua cozinha, pega um pouco de óleo. Pode ser óleo de cozinha, pode ser óleo de oliva, pode ser um óleo corporal, muitas vezes que você tem aí na sua casa. Às vezes um óleo que você usa assim, às vezes até corporal no corpo, né, para higienização do corpo, tá? Não há problema algum. Se você tem o kit da Quaresma de Arcanjo Miguel, você pode pegar o óleo também mais uma vez. Esse óleo é a essência de mirra. A essência de mirra ela é muito poderosa para curas e libertações. Você pode também pegar o sal de banimento, ou um pouquinho de sal aí na sua cozinha, e um pouco de água. Um copo com água, uma jarra, uma garrafa. Você pode depois também dar esta água para as pessoas da sua família. Pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito. Invocamos agora o Deus Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Que estes elementos, o óleo, o sal e a água,
sejam purificados, santificados e elevados à vossa presença, para que se tornem instrumentos de cura, proteção, purificação e bênção. Que o óleo seja consagrado para ungir, fortalecer e proteger aqueles que dele se aproximarem com fé. Que sua essência transmita a luz do Espírito, a energia do amor divino e a força da presença de Deus em nossas vidas. Que o sal, símbolo de preservação e da aliança eterna, seja santificado para afastar toda a negatividade, dissolver obstáculos espirituais, trazer clareza e discernimento à alma e ao coração. Que a água, fonte de vida e purificação, seja abençoada para lavar, limpar, renovar energias, dissolver impurezas espirituais e abrir caminhos de harmonia, paz, abundância divina. Invoco neste ato sagrado a proteção do arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestes, defensor da verdade e da justiça, que com a sua espada de luz corte toda energia negativa, feitiço, maldição, influência obscura que possam interferir na força e na pureza destes elementos. Que Miguel, com seu escudo protetor, envolva cada gota deste óleo, deste sal e desta água, fortalecendo-os com coragem, luz e poder divino. Senhor, que esses elementos consagrados, energizados, se tornem canais do vosso amor e da vossa graça, instrumentos de libertação, proteção e bênção. Que toda pessoa que os utilizar com fé e devoção sinta a presença viva de Deus, do Espírito Santo e do Arcanjo Miguel, e seja conduzida à paz, à saúde, à prosperidade e à integridade espiritual. Eu os ofereço a vossa glória, Senhor, pedindo que todo o poder celestial desça sobre este óleo, este sal e esta água, e que eles permaneçam sempre purificados, abençoados, energizados e prontos para servir a vossa vontade. Tudo isso nós pedimos pelo Pai, pelo Filho e pelo Deus que é Espírito, pela intercessão do glorioso Arcanjo Miguel. Está feito, está feito, está feito. Este óleo você pode se ungir todos os dias, pode ungir as pessoas da sua família, pode ungir a sua casa, você pode ungir o seu ambiente de trabalho, pode ungir o seu carro, o seu veículo, até o seu animalzinho de estimação, se você tiver em casa um cachorrinho, um gatinho, né? Você pode ungí-los também, porque são criaturas de Deus, né? O sal você vai usar para banimento, você pode colocar um pouquinho de sal nos cantos da sua casa, forma um escudo de proteção. Você pode levar um pouquinho de sal e colocar lá no seu trabalho. Você pode, muitas vezes, assim, colocar um pouquinho de sal na mão e assoprar, e a energia negativa do ambiente, ela se dissipa. A água, ela é energizada, fluidificada, colocada todo o poder nela, toda a medicina espiritual que você precisa. Você pode tomar essa água. Se às vezes você tem uma pessoa da sua família que está com um problema de saúde, ou às vezes essa pessoa da sua família tem algum problema que você precisa que seja resolvido, dê essa água para essa pessoa tomar. Às vezes você pode usar essa água para preparar os alimentos, por exemplo, da sua casa. Você pode usar essa água e colocar essa água para que essa pessoa tome. A pessoa não precisa nem saber, mas dê essa água para essa pessoa tomar. Às vezes você está com um problema com essa pessoa e você precisa que esse problema seja resolvido. Temos aqui pessoas que pediram por situações de relacionamentos abusivos, que estão sofrendo. Dê essa água para outra pessoa tomar. Você vai ver como essa graça divina ela vai fluir também na vida dessa pessoa. Veja, o óleo, o sal, a água, eles não têm poder. Eles são um veículo
espiritual. Eles são um sacramental. Se você não sabe o que é sacramental, lá no grupo, nas mensagens fixadas, você tem a apostila. Inclusive, para quem está chegando agora, que não pegou as primeiras gravações, os primeiros áudios, né? Tudo aquilo que foi feito desde do primeiro dia, leiam as mensagens que estão fixadas no grupo. Lá tem a apostila com todos os temas dos 40 dias e mais alguns temas espirituais interessantes, que ao longo desses 40 dias eu vou fazer algumas videoaulas te explicando com mais detalhes. Lá nas mensagens fixadas você também tem uma parte inicial da apostila que fala sobre os sacramentais. O que é o óleo, o que é o sal, o que se tornam esses sacramentais. Gratidão a toda a espiritualidade que acompanhou esse tratamento, esse atendimento. E espero que você esteja não só gostando, mas esteja encontrando a cura e a libertação na sua vida. E nós estamos somente no 3º dia. Então olha quanta coisa nós ainda temos até lá os meados de setembro, né, quando vai terminar esses 40 dias, quanta transformação nós temos. E se você ainda quiser colocar mais alguma pessoa no tratamento, pedir que seja colocado mais algum nome, me mande mensagem no particular para que eu possa incluir essa pessoa também. Se você sabe que tem alguém que precisa participar desse tratamento, envie esse vídeo para essa pessoa. E se você está precisando de algum atendimento individual, se você está precisando de uma consulta, se você está precisando de um atendimento individual, me chame também no particular, no privado, para que eu possa ver como é que eu posso continuar te ajudando. Bom restinho de domingo, gratidão, uma ótima semana a todos. Gratidão a toda a espiritualidade que nos acompanhou nesse atendimento de hoje. E eu agora entrego esse tratamento à espiritualidade e que mais uma vez você receba toda a cura e libertação que você precisa. Ativar esse tratamento, ativar esse tratamento, ativar esse tratamento. Eu sou ativar esse tratamento, eu sou ativar esse tratamento, eu sou ativar esse tratamento. Ativar esse tratamento, ativar esse tratamento, ativar esse tratamento. Está feito, está feito, está feito. E que desça sobre você agora o poder de Deus, o poder divino, uma nova unção venha na sua vida. Um novo espírito entre em você agora, para que você seja transformado, curado, possa renovar a sua mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está feito, está feito, está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. E nos vemos no próximo vídeo. Acompanhe o grupo, acompanhe tudo que está sendo feito, acompanhe os temas também desses 40 dias. E tenho certeza que muita libertação, muita cura e muita transformação vai continuar chegando para você. Gratidão, bom final de semana, bom restinho de domingo, boa semana.